todos esperávamos ao longo dos últimos dias, que é o resultado do conclave. Ontem aqui no Acontece, a primeira fumaça preta, você soube aqui em primeira mão a hora exata em que isso aconteceu, e muitos entendiam que o conclave seria longo, que a gente teria pelo menos a perspectiva de algo parecido com outras oportunidades em que o conclave demorou dias para escolher o novo Papa, principalmente por uma nova composição de cardeais, e que se mostrava talvez levando essa decisão para inúmeras reuniões até se chegar à conclusão. Isso aconteceu no segundo dia e a gente está aqui para falar da escolha do novo Papa, Robert Prevost, que é o Papa Leão XIV. Cláudio Zaidan, boa tarde para você, Zaidan. Boa tarde, Ronald. Nós dizíamos aqui há pouco tempo, né, Ronald, que tanto na escolha do Bento XVI, depois da morte do João Paulo II, a escolha do Ratzinger para ser o novo Papa, teve a ver com o que ele falou durante o conclave. Basicamente, a maioria entendeu que ele era portador de um discurso e de valores que significavam exatamente o que o catolicismo precisava naquele momento. Foi basicamente um pronunciamento contra o relativismo e pela retomada da pregação da verdade primordial, o Evangelho. E no caso do Francisco, ele não como um candidato, mas nas conversas que eles têm ali, e muitas vezes todo mundo para ouvir alguém que está falando, ele falou a respeito da necessidade de a Igreja Católica se aproximar e se integrar aos excluídos, aos pobres, aos oprimidos pela miséria, pelas guerras, pelas relações de trabalho, oprimidos pelas coisas do mundo. E aquilo foi visto como exatamente o que eles precisavam naquele momento. Então é claro que não é uma escolha aleatória, né? E o Robert Prevost, agora Leão XIV, pelo que aqueles que o conhecem dizem, ele é muito próximo de várias posições do Francisco, mas é muito mais contido, avesso a aparições fora das obrigações como cardeal, né? Ele foi cardeal há pouquíssimo tempo, aliás, algo raríssimo, né? Tinha menos de 2 anos aí como cardeal e chega à condição de líder do catolicismo em todo o mundo. E há o fato da experiência dele na América Latina e um ponto importante, Ronald, é a experiência dele na Cúria, porque com o Francisco ele trabalhou um período na Cúria e isso significa conhecer também as questões administrativas. O Francisco vinha numa batalha interna para reduzir uma série de gastos que ele considerava inúteis, que ele considerava um mero desperdício e que era preciso cortar, inclusive uma série de mordomias, etc. E agora o escolhido é alguém que conhece o funcionamento administrativo também da Cúria Romana. E isso é muito importante no momento em que há essa disputa a respeito do orçamento do Vaticano como Estado, né? E, claro, o fato de ser dos Estados Unidos, talvez, isso é mera especulação, talvez tenha tido algum peso, porque normalmente várias questões são levadas em consideração. E o fato dele ser dos Estados Unidos, um país que não é majoritariamente católico, do ponto de vista de confissão, ele é majoritariamente protestante, mas tem um número extraordinário, cerca de 60 milhões de católicos. Então, isso também deve ter tido algum peso na escolha do Robert Prevost para suceder ao Francisco, Ronald.